Olá! Vamos dar início à nossa quarta aula da disciplina de Climatologia e Meteorologia. Hoje nós vamos estar, então, estudando a questão dos sistemas de informações meteorológicas. Essa é a nossa quarta aula, ou seja, a nossa última aula sobre clima. Espero que você tenha compreendido os principais conceitos básicos da disciplina de clima e de meteorologia. Acompanhem comigo o resumo da nossa aula de hoje. A competência da nossa aula de hoje é compreender, então, os sistemas de informações meteorológicos por meio das estações meteorológicas, da interpretação dos dados e das mudanças climáticas. Então, esses são os principais temas da nossa aula de hoje. Resumindo, nós vamos discutir e compreender o que são satélites meteorológicos e as suas aplicações, muito importante para a aquisição de dados na climatologia e meteorologia, né? As previsões do tempo e a aplicação nas atividades humanas, né? Por que se realizam, então, as previsões do tempo? Qual a importância de se realizar os vários tipos de várias metodologias de previsão do tempo? Tá? Compreender quais os tipos de estações meteorológicas e as suas principais características, né? Incluindo os equipamentos de medição e aferição dos dados meteorológicos. E, por último, discutir as mudanças climáticas, né? Bem como o aquecimento global e também os impactos associados a essas mudanças climáticas. Tema muito atual e muito importante, né? As palavras-chave da nossa aula hoje é satélites meteorológicos, previsão do tempo, estações meteorológicas e mudanças climáticas e aquecimento global. Então, essa é a nossa aula de hoje, né, sobre, principalmente com relação à aquisição dos dados meteorológicos. Por meio de que instrumentos, quais equipamentos é que, então, se tem a aquisição desses dados, né? Você sabe que existe a aquisição por meio de radares, de sensoriamento remoto, mas para existir o sensoriamento remoto e o banco de informações formado pelo SIG, é necessário que nós tenhamos os dados básicos, que são provenientes principalmente de onde? Das imagens de satélites meteorológicos, principalmente. Nós estamos focando aqui a questão da meteorologia, mas as imagens de satélite, elas são utilizadas também para uma infinidade de estudos da superfície terrestre e da atmosfera. Nós aqui estamos focando nos satélites que são utilizados para aquisição de dados em meteorologia e climatologia. Você vai verificar também que a aquisição de dados, elas podem ser provenientes de estações meteorológicas, tá? Então, se você quiser estudar um pouco mais sobre o clima, sobre a circulação da atmosfera, eu indico muito esse livro do Mendonça, do Francisco Mendonça e da Dani Oliveira. O Francisco Mendonça, ele é um professor da Universidade Federal do Paraná e ele realiza muitos estudos sobre climatologia, principalmente com relação ao clima urbano e relacionado também à questão de doenças, tá? A questão da relação do clima, a ocorrência de determinados tipos de doença. Existem vários outros autores que também são muito importantes para você estar estudando e se aprofundando mais nesse tema, que é um tema muito complexo. Climatologia é um tema que envolve muitas variáveis, muitos estudos diferentes que podem estar sendo realizados, né? Nós temos autores importantes como o Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, que foi muito importante para a geografia, para o estudo de clima no Brasil, né? Ele que elaborou o sistema do clima urbano, e o Mendonça também foi ele contribuiu posteriormente com o estudo do clima urbano em outras localidades, tá? Nós temos também um outro importante autor que realiza vários estudos em São Paulo, que é o professor João Santana Lima,
né? Ele é muito importante, ele também está ali na Universidade de Prudente. Também temos um outro professor que trabalha muito com estudos relacionados ao clima, que é o professor João Zavatini, e vários outros. Eu estou aqui mencionando alguns conhecidos da região sul-sudeste, mas existem vários outros autores importantes na geografia que contribuem para a formação de estudos de base sobre o clima e a sua relação com a sociedade. Tá? Então, todos esses autores são muito importantes e se você quiser aprofundar mais o assunto e várias aplicações que podem ser utilizadas em sala de aula, existe uma infinidade, então, de revistas que vocês vão encontrar vários artigos, vários estudos sobre clima no Brasil e no mundo, tá? Satélites meteorológicos. O que são satélites meteorológicos? Satélites, eles são equipamentos, são satélites artificiais produzidos pelo homem, com vários tipos de sensores, né? E que também existem, basicamente, aqui nós vamos verificar dois tipos de satélite que se diferenciam pelo tipo de órbita. Então, o tipo de órbita é que vai proporcionar diferentes tipos de dados, porque um vai estar no máximo 1.000 metros de altitude, enquanto o outro tipo de satélite pode chegar a 35.000 metros de altitude com relação à superfície do planeta Terra. Acompanhem comigo, então, essas diferenças básicas entre os satélites meteorológicos. Bem, primeiramente, o satélite ele é usado para monitorar o tempo e o clima da Terra. Tá? Outros tipos de informações também são adquiridas por meio dos satélites meteorológicos, como, por exemplo, luzes das cidades, as queimadas, os efeitos da poluição, as tempestades, superfícies cobertas por neve e por gelo e limites das correntes oceânicas. Esses são apenas alguns exemplos, né, de vários dados que são provenientes desses satélites. Aqui nós podemos estar verificando, primeiramente, de cara, a diferença entre o satélite meteorológico de órbita polar e o satélite que apresenta uma órbita geoestacionária. O polar, ele fica no máximo a uma altitude de 1.000 metros da superfície do planeta Terra, enquanto que o satélite meteorológico geoestacionário ele pode chegar a 35.000 metros, representado por esse aqui, ó, que é essa linha verde. Então, esse aqui seria o sistema do satélite meteorológico geoestacionário. Tá? Então, nós vemos aqui que ele está posicionado sobre a linha do Equador, enquanto que o satélite de órbita polar ele está em outra direção, tá? Ele vai no sentido norte-sul do planeta Terra. Vamos acompanhar quais seriam as diferenças básicas entre esses dois tipos de satélites e quais os sensores utilizados e quais tipos de dados cada um vai possibilitar a informação para várias outras estações que vão receber esses dados aqui no planeta Terra. Acompanhem comigo no quadro que os satélites de órbita polar, como eu disse, eles passam pelos polos ou perto deles. Então, ele vai imagiar o planeta Terra nesse sentido, né? No sentido norte-sul, na direção do quê? Dos polos. Os períodos das suas órbitas, eles são mais ou menos de 1 a 2 horas, né? Existe um satélite meteorológico muito importante, muito conhecido, que é o satélite NOAA. Ele também é monitorado pelo programa também chamado NOAA, que significa Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, né? Essas imagens desse satélite NOAA, eles são utilizados pelo INPE, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil, para o monitoramento principalmente das queimadas e das previsões do tempo, entre outras várias aplicações.
Tá? Então, nós temos aqui um esqueminha que mostra como que é a órbita polar. Continuando, um outro satélite muito importante que fornece vários dados que apresenta esse tipo de órbita polar, é o satélite Terra e o satélite Aqua. Opa, voltando. O satélite Terra e o satélite Aqua, eles têm a bordo o sensor MODIS. Tá? E ele é o principal instrumento desse satélite. Esse satélite, o Terra e o Aqua, eles também apresentam juntamente um outro sensor brasileiro, inclusive, que é sobre a umidade atmosférica. Esses tipos de satélites, eles contribuem com a compreensão da dinâmica global e também com os processos que ocorrem na Terra, nos oceanos e na atmosfera mais baixa. Então, vejam que eles fornecem uma infinidade de dados sobre a atmosfera, tanto na área mais baixa quanto na área mais alta da atmosfera. Aqui nós temos um exemplo de uma imagem. Tá? Essa imagem é do sul da Flórida, do satélite Terra. Nós temos aqui o sensor utilizado, que é o MODIS. Essa imagem ela foi adquirida no site aqui da NASA, tá? Então, se você quer estar verificando várias outras imagens de vários lugares do planeta, é só entrar nesse site da NASA que você vai adquirir várias outras imagens de diferentes datas. Nós temos aqui os satélites de órbita geoestacionária, diferentemente do satélite de órbita polar, que vai no sentido de um polo a outro, de norte a sul. O satélite geoestacionário, ele é um satélite equatorial, né? Como ele está numa alta altitude, né? A gente pode ver que ele está numa alta altitude, ele consegue imagiar uma grande parte da superfície terrestre. Tá? Ele apresenta um período de rotação coincidente com o período sideral de rotação da Terra. Por isso, ele gira com a mesma velocidade de rotação da Terra. Portanto, é que se diz que ele é geoestacionário, porque por isso que parece que ele está fixo nessa região, né? Conseguindo imagiar essa área da superfície terrestre. É claro que ele não vai conseguir imagiar essas áreas que estão nas regiões polares, né? Ele tem essa questão, mas a maior parte da superfície ele vai conseguir, então, imagiar, vai conseguir adquirir dados. Nós temos que os satélites geoestacionários, eles são os mais utilizados. Por quê? Porque ele consegue uma maior infinidade de dados, né? Para a realização da previsão do tempo, porque eles são muito dinâmicos, eles enviam imagens a cada 30 minutos, seja na faixa do visível, ou seja, durante o dia, ou na faixa do infravermelho, que viabiliza imagens tanto durante o dia quanto durante a noite, possibilitando, então, o estudo do quê? Da previsão do tempo. Por isso que ele é muito importante, por essa dinâmica que ele apresenta. Os satélites geoestacionários, eles propiciam informações sobre, por exemplo, as frentes frias, os ciclones e os furacões. Tá? Nós temos um exemplo de satélite geoestacionário, o satélite GOES. O GOES ele é muito popular, ele é muito famoso entre os estudiosos de climatologia e meteorologia, assim como o Meteosat. O GOES, ele quem é responsável por esse satélite também é a NOAA, o programa gerenciado pelos Estados Unidos. O Meteosat é um tipo de satélite geoestacionário que tem como responsável uma organização de 17 países europeus. São eles que são os responsáveis por esse satélite. Então, nós temos vários satélites que vão estar, então, enviando vários tipos de dados para, por exemplo, no caso ali o GOES é dos Estados Unidos, mas vários outros países também utilizam seus dados, suas imagens. O Brasil, com o INPE, também utiliza várias imagens que vão ser utilizadas para a previsão
do tempo. Tá? Aqui, acompanhem comigo no quadro, nós temos uma imagem do GOES, que ela foi obtida no dia 27 de março de 2004, que ela mostra o ciclone Catarina, que se formou aqui no sul do Brasil. Então, aqui nós temos uma imagem do GOES que ela mostra com clareza essa formação do ciclone Catarina na região sul do Brasil. Um evento raro que ocorreu, né? Mas que pode vir a ocorrer novamente, não sabemos. Tá? Então, essa questão dos satélites meteorológicos é muito importante que se conheça quais são os tipos de satélite, né? De onde vem essa infinidade de dados meteorológicos, né? É importante, então, que se conheça quais são os satélites, de onde são os satélites, os centros que estudam com esses tipos de imagem, que vão trabalhar, então, com essa questão do sensoriamento remoto e da previsão e das vários tipos, você vai conhecer quais são os vários tipos de previsão do tempo. Previsão do tempo. O que seria previsão do tempo e qual a importância da previsão do tempo no nosso dia a dia? Você está acostumado a verificar, muita gente faz isso, né? Eu faço muito, de verificar a previsão do tempo. Qual a previsão do tempo para a semana? Qual a previsão do tempo para o mês? Também tem disponibilizado até a previsão do tempo para a estação. Qual é a previsão para a estação do verão de 2019-2020? O que isso vai interferir negativamente ou positivamente, por exemplo, para a agricultura? Né? Veja que, com esse avanço tecnológico, as previsões do tempo, elas se tornaram muito, muito importantes para a questão da produção agrícola, né, no país. Nós estamos falando aqui do Brasil, mas no caso, ela é muito utilizada no mundo inteiro, porque a partir dessa previsão é que você pode, então, tentar fazer uma readaptação, né, para aquele evento que vai ocorrer. Você já sabe que a possibilidade, por exemplo, de haver uma seca naquele período é grande. Então, o que eu vou fazer para mitigar aqueles efeitos negativos? Então, por isso é muito importante. Mas vamos acompanhar comigo qual seria a definição de previsão do tempo. A previsão do tempo, ela nada mais é do que o estudo antecipado das condições meteorológicas para um determinado lugar e durante um determinado período de tempo. As previsões do tempo, elas só começaram a ser realizadas de forma sistemática na Europa no final do século XIX. Percebam que na Europa, tá? A meteorologia como um todo, ela era uma ciência basicamente observacional. Por quê? Porque não havia todo esse avanço tecnológico que nós temos disponibilizado hoje, né? Por isso as previsões, elas possuíam pouca confiabilidade e elas eram realizadas somente com um prazo máximo de 24 horas. Tá? Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que houve, então, as primeiras sondagens atmosféricas, né? A previsão, ela baseava-se na observação da atmosfera, né, manualmente, e ela era representada em mapas meteorológicos de forma manual. Após a invenção do computador na década de 50, é que houve, então, a possibilidade de previsões de forma numérica, né? Ou seja, houve a possibilidade de haver a realização, a confecção de modelos atmosféricos que fossem possíveis, então, disponibilizar previsões mais confiáveis, né? No Brasil, nós tivemos a inauguração do CPTEC em 1994, né? Até então, o Brasil não possuía um centro de previsão que trabalhava com essa questão, vários cientistas que trabalhavam com a questão da meteorologia e do clima no Brasil. Tá? A construção do INPE, né, junto com o CPTEC, foi muito importante para o avanço da meteorologia brasileira. Então, portanto, qual é a importância da meteorologia? Então, você sabe que a meteorologia, como um todo, como você já sabe, ela teve um avanço após a Segunda Guerra Mundial, porque foi após
a Segunda Guerra Mundial com o desenvolvimento do computador e vários outros instrumentos que possibilitou a observação mais sistemática e dados mais confiáveis para o entendimento da circulação atmosférica e vários outros dados referentes aos elementos e fatores climáticos que vão influenciar e determinar os variados tipos de clima no planeta Terra, tá? Então, a meteorologia e a previsão do tempo, se a gente for estar verificando, ela foi possível não faz muitos anos assim. Se a gente for pensar uns 70 anos, faz uns 70 anos então que houve esse grande avanço tecnológico. Até então, não era possível a gente ter todo esse sistema disponível como a gente tem hoje. Tá? Então, acompanhem comigo a questão da importância da meteorologia. A meteorologia ela é importante para a previsão dos eventos naturais como o El Niño. Você já sabe que ocorrem os períodos intensos de El Niño e La Niña, que provocam chuvas intensas em algumas regiões do planeta e seca em outras regiões. Por isso, ele tem auxiliado muito a atenuar danos materiais e perdas humanas, porque se eu já sei que vai ocorrer esse período de seca, eu vou tentar fazer com que haja menos problemas com relação a, por exemplo, a sociedade que está mais vulnerável, aquela população que está mais vulnerável naquela região. A meteorologia ela é importante também para os sistemas de alerta e preparação para desastres naturais, que tem contribuído muito para salvar vidas. Por exemplo, a ocorrência de ciclones, que você já sabe que ele ocorre principalmente ali no sudeste asiático, no sul dos Estados Unidos. Então, quando você tem um sistema de previsão do tempo e você sabe que aquele ciclone ele se formou naquela região, por exemplo, ali do Caribe, e que ele vai atingir a região sul da Flórida. Então, você já alerta, né? Você já tem esse sistema de alerta para a população e assim você vai tentar ter o menor número possível de perdas humanas e também materiais, né? Continuando, a meteorologia ela é importante também para entender as variáveis do clima e principalmente a necessidade de lidar com essas mudanças climáticas, né, causadas pela ação do homem no planeta Terra, tá? Porque se eu já sei que existe uma previsão de mudanças climáticas no planeta Terra, o que eu vou fazer? Eu vou tentar atenuar ou eu vou tentar readaptar aquele sistema que está mais vulnerável àquele determinado tipo de mudança climática. Por isso que é importante os vários tipos de previsão do tempo. Vamos verificar aqui os tipos de previsão do tempo. Acompanhem comigo que as previsões elas são classificadas em períodos curtos, né, até 24 horas, períodos de amplitude média, que é de 2 a 5 dias, né, e previsões a longo prazo, né, que seria para mais de 5 dias, para um mês, para uma estação. Tá? Quais são os métodos de previsão do tempo? Existem vários métodos. Quais são? Os principais aqui nós temos 3, os sinóticos, os métodos estatísticos e os matemáticos ou físicos. A previsão sinótica, ela tem como objetivo reproduzir por meio de uma carta sinótica, você já sabe o que é, você já viu uma carta sinótica. A partir dessa carta sinótica, você vai verificar a situação existente, assim como retratar a circulação atmosférica para um período futuro, tá? Você aqui, por exemplo, nessa carta sinótica de 24 de setembro de 2019, você pode entrar no site do INPE e estar verificando várias cartas sinóticas. Nós temos ali disponibilizados para todos os dias, várias previsões a partir de 2008, né? A partir de 2008 até hoje nós temos vários dados, né? Se você verificar, dar uma estudada, né, quais são as diferenças, o que cada uma está apresentando, por exemplo, aqui você vai ver que esses pontinhos tracejados de amarelo, eles apresentam que nessa região há uma possibilidade não, vai ter mudança de tempo, com possíveis pancadas de chuvas. Nós temos aqui acompanhados de precipitação. Aqui nós temos uma área de alta pressão,
né? Nessa região aqui da Bahia, nós temos a formação de uma frente subtropical, né? Com essa frente, ela traz também a mudança de estabilidade do tempo. Veja que aqui na região sul da América do Sul já está ocorrendo essa mudança do tempo, aqui na região sul do Brasil, sudeste, e aqui com essa formação dessa frente, que no caso aqui ela vai ficar estacionária, nessa região da Bahia, Espírito Santo também, e também aqui na região do Rio de Janeiro, tá? Nós temos essa mudança. Então, esses estudos sinóticos são muito interessantes, são muito legais. Se você quiser estar estudando um pouco mais, é só entrar no site do INPE, que está disponibilizado um boletim técnico, que ele traz todas as informações técnicas e sobre essa leitura da carta sinóptica. Para 24 horas, para 48 horas, para vários dias, tem essa previsão sinótica, que é bem legal, que você pode estar trabalhando em sala de aula com esse tipo de previsão do tempo. Tá? Um outro tipo de previsão que você pode estar verificando, acompanhe comigo no quadro, que é com relação aos métodos estatísticos. Os métodos estatísticos, eles são usados para previsões do tempo e também do clima, ou seja, a longo prazo, né? Esses estudos, eles são estudos dos efeitos específicos sobre a circulação atmosférica, então estou falando de uma escala muito mais ampla, né? Sobre o tempo das anomalias, da temperatura do mar e do gelo marinho. Então, são escalas muito maiores quando eu me refiro à questão da circulação atmosférica. Eu estou falando do clima no planeta. Então, existe aqui um estabelecimento das tendências estatisticamente sequenciais e a identificação das situações que ocorreram já no passado, se elas estão acontecendo agora e como que vai ocorrer no futuro. Acompanhem comigo a representação de uma tendência, de um gráfico de tendência que mostra a variação da temperatura. Esse aqui foi um trabalho realizado pelo cientista, o Paulo Nobre, que ele trabalha no INPE, né? Então, você pode estar verificando nesse endereço do INPE. O INPE, ele disponibiliza uma infinidade de imagens com vários tipos de previsões do tempo, tanto sinótica, tanto quanto numérica e matemática. Nós temos aqui que, por exemplo, para essa região norte do Paraná, eu tenho esse tipo de tendência, onde a linha preta, essa linha preta, tá? Ela está mostrando, então, a tendência da temperatura ao longo de 2010 ao ano de 2100, tá? Então, aqui, essa linha que divide a temperatura que está representada também pelo vermelho e pelo verde, eu vou apresentar as oscilações, onde a temperatura de 24, que no caso seria o meu valor médio. E aqui eu tenho as oscilações para mais, né? Podendo chegar aqui até 25 graus no ano de 2070, quanto aqui as oscilações de temperatura para menos. Então, esse é um gráfico que ele, a partir de vários trabalhos, várias aquisição de vários estudos, foi possível chegar, a partir desse modelo trabalhado aqui para o Brasil, é que você tem, então, a possibilidade de chegar a esse estudo, né, com essa previsão. É uma previsão estatística para o aumento da temperatura ou não, no caso ali no norte do Paraná. Tá? Esse é um método estatístico. Outro tipo de método é um método matemático. Acompanhem comigo no quadro, que é a previsão numérica. A previsão numérica, ela é baseada no princípio de que a circulação atmosférica ela pode ser entendida como sendo um grande problema de mecânica dos fluidos e da termodinâmica. Ou seja, são várias equações que são utilizadas para descrever as leis físicas. Isso já envolve mais a questão de meteorologia, né, propriamente dita, que governam o movimento atmosférico. Esses estados futuros da atmosfera, então, eles são computadorizados e apresentados na forma de mapas, tá? Então, nós vemos aqui
um mapa que apresenta a previsão numérica, também disponibilizado no site do INPE. Todos os dias nós podemos verificar esse tipo de previsão numérica. Então, nós temos que aqui a variável é a precipitação acumulada para 24 horas, né? Aqui no Brasil, nós temos que a precipitação onde ela vai ocorrer com maior intensidade seria aqui na região sul do Brasil, tá? Então, existem vários tipos de previsões do tempo, as previsões que são mais para curto prazo, a médio e a longo prazo. E elas são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo para um planejamento de várias ações, né? A questão da aplicação das previsões, acompanhem comigo que as previsões, elas podem ser realizadas para a navegação, para a pesca, para o turismo, para a agricultura, principalmente, para o transporte aéreo, marítimo, entre vários outros tipos de aplicações. No Brasil, nós temos vários centros de previsão do tempo. Aqui nós temos como referência nacional e até internacional o INPE, que trabalha com análises, então, de imagens de satélite, né, as pesquisas espaciais. Na Unicamp, o CEPAGRE, que é o Centro de Pesquisa Meteorológica e Climática Aplicada à Agricultura de Campinas, e o AgriTempo, também um site que nós temos aqui um sistema de monitoramento agrometeorológico muito importante no Brasil, que disponibiliza dados que vão ser utilizados, então, para a questão da agricultura, por exemplo, né? Então, todos esses tipos de previsões são muito importantes para a sociedade como um todo. As estações meteorológicas. O que são as estações meteorológicas? Acompanhem comigo no quadro. As estações meteorológicas, elas podem ser convencionais ou automáticas. Por que é importante eu saber essa questão das estações meteorológicas? Porque não somente os satélites meteorológicos e os radares meteorológicos vão estar disponibilizando e enviando dados para as estações receptoras de dados meteorológicos. Também podem ser obtidos por estações meteorológicas. Essas estações, elas podem ser classificadas pela finalidade. Ela pode ser do tipo sinótica, agrometeorológica, climatológica, pluviométrica, automática de superfície, meteorológica, aeronáutica e as estações especiais, né? Nós temos aqui uma infinidade de estações. As estações sinóticas, elas vão ser, então, para observações de superfície ou da superfície do ar superior. Já as estações agrometeorológicas, elas vão ser referentes a observações de evaporação, temperatura, por exemplo, da grama do solo e da radiação solar. Esses são dados que vão ser utilizados principalmente o quê? Para a agricultura. São muito importantes para que, então, se tenha um parâmetro para aquele determinado tipo de cultura, daquele determinado tipo de local. Nós também temos as estações climatológicas e as estações pluviométricas. Continuando, a estação meteorológica automática é quando você tem, por exemplo, uma torre que é composta por vários equipamentos meteorológicos e nesses equipamentos existe uma memória central ligada a vários sensores. Existe então o sensor para umidade, o sensor para pressão, precipitação, temperatura, a velocidade do vento. Então ela é uma estação completa, né? E ela tem ali no seu sistema uma memória que vai integrar os valores observados minuto a minuto e automaticamente a cada hora. Então, essas são as diferenças básicas entre a estação automática e a estação que é necessário que haja, então, observações. Ela não é totalmente automática. Isso vai depender do tipo de estação, né, como a gente pode ver, e para qual finalidade. Vamos estar verificando, continuando aqui no quadro, que existem vários instrumentos
para cada tipo de variável meteorológica. Nós sabemos que para a aferição da pressão atmosférica, nós temos o barômetro. Para a precipitação pluvial, nós temos o pluviógrafo. A temperatura do solo, o geotermômetro. E assim por diante. Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação desses dados de climatologia. Por que eu vou ter, então, toda essa infinidade? Por que é importante eu ter tanto os dados provenientes de satélite quanto de estações meteorológicas? Para, por exemplo, eu estar montando um mapa, para eu estar confeccionando um mapa, que no caso eu peguei o exemplo da Carta Climática do Paraná, realizado pelo IAPAR, né? Ele apresenta aqui a temperatura média no inverno e no verão. Nós temos que a temperatura média no verão ela vai de 17 graus a 27 graus. Isso no verão. Então, nós temos aqui quais são as regiões que apresentam as maiores temperaturas médias. Aqui a região noroeste do Paraná. Então, isso tem muito a ver, se a gente for verificar, a questão da geologia e geomorfologia, assim como a vegetação do Paraná, que segue mais ou menos essa linha do primeiro, segundo, terceiro planalto paranaense. Aqui nós temos também aqui a temperatura média do inverno, que apresentam temperaturas médias que vão de 10 graus a 21 graus. Tá? Mostrando que a região que apresenta as maiores temperaturas médias no inverno é também a região noroeste. E aqui no sul, temperaturas mais baixas também. Tá? Então, essas são as várias aplicações dos dados. Então, os dados meteorológicos e climatológicos, eles podem ser utilizados para a elaboração de modelos climáticos, né, para a compreensão da variabilidade climática por meio do aquecimento ou resfriamento global. Por isso é que nós temos as modelagens para monitoramento de eventos atmosféricos. Então, toda essa obtenção de dados, seja por satélite, seja por estação, seja por radar, com essa infinidade, com essa gama de vários tipos de dados meteorológicos, é que se pode confeccionar vários tipos de cartas climáticas, por exemplo, de temperatura, de precipitação, de velocidade do vento, de umidade, enfim, vários elementos relacionados ao clima daquele local. Eu mostrei para vocês aqui um mapa do Paraná, mas existem vários outros estudos que conseguiram, então, realizar um mapeamento do tipo de clima daquele local. Por quê? Porque foi possível com a obtenção desses dados provenientes de estações, de satélites, enfim, todas essas possibilidades da obtenção, então, de dados de clima. Projeções de cenários climáticos. Nós temos aqui uma questão importante, que como você pode estar trabalhando com essa questão das projeções de cenários climáticos? Você já sabe que existe vários tipos de metodologias para vários tipos de previsão a curto, longo e longo prazo, né? Nós temos que as projeções são de longo prazo, então vamos verificar qual a problemática e como estar solucionando essa questão. Acompanhem comigo. Então, vamos supor que você tenha como tarefa de analisar vários cenários futuros, né? E você tem que identificar as informações necessárias para essa análise. Como que você vai analisar os cenários futuros de previsão das mudanças climáticas? Quais são as informações necessárias para realizar essa análise? Quais os possíveis impactos das mudanças climáticas para esse município em questão? Você, então, pode estar verificando no sistema de projeção de cenários climáticos disponibilizados no site do INPE, nesse endereço. Nós, então, apresentamos as projeções de cenários climáticos, os produtos climáticos com as projeções futuras do clima. Você já sabe que isso é possível a partir daquele método de previsão numérica e estatística, né, com maior detalhamento e passíveis de uso em estudos de impactos da mudança do clima em diversos setores. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui que mostra, conforme esse modelo
né? É um modelo que foi elaborado por vários cientistas, inclusive ali do Brasil, do INPE e de vários outros países. Aqui é apresentado uma projeção do número máximo de dias secos consecutivos com a taxa de precipitação diária inferior a 1 milímetro. Então, nós temos que a projeção de 2011 a 2040 apresenta esse cenário para o Brasil, né? Com aqui o máximo de dias. Qual região do Brasil que apresenta o maior número máximo de dias secos? A região Nordeste. Mas o cenário futuro mostra que de 2071 a 2099, essa região que antes ocorria, a maior decorrência era sobre o Nordeste, ela vai expandir para o Centro-Oeste, Sudeste do Brasil. Ou seja, o número de dias secos, com o passar dos anos, vai aumentar no Brasil. Assim como a questão da precipitação total em dias úmidos, que antes ocorria, nós temos que aqui o máximo, né, de 200 milímetros, nós havíamos então aqui nessa região, precipitação total em dias úmidos, nessa região sul do Brasil. O cenário para o período de 71 a 99 apresenta-se totalmente diferente, né? Com essa questão aqui da região sul já bem diferente. Nós temos aqui bem menos precipitação. É isso que ele mostra. Um outro mapa do Brasil, ele também apresenta aqui a maior temperatura máxima mensal, que no cenário de 2041 a 70, apresenta essa projeção para o Brasil. Já no ano de 2071 a 99, já está a configuração bem diferente, né? Com temperaturas menores aqui na região sul da América do Sul, né? E de uma certa forma é mais homogênea no Brasil, tá? Então essas foram os tipos de projeções que você pode estar utilizando para trabalhar em sala de aula com a questão dos impactos que podem estar relacionados a essas mudanças de temperatura, de umidade, de vento e várias outras variáveis que você pode estar verificando no site do INPE, tá? Que é bem interessante de conhecer, é bem legal. O INPE, ele disponibiliza muitos dados sobre tempo, sobre clima, sobre a questão das mudanças climáticas como um todo. Bom, sabendo de toda essa questão das previsões do tempo, eu abro esse momento para interação, onde eu pergunto: qual a importância da previsão do tempo e das projeções futuras do clima para a sociedade como um todo? Eu aguardo as contribuições. Voltando, qual seria então a importância da previsão do tempo e desses estudos de projeções de cenários futuros do clima? Bom, essas previsões de longo prazo, né, como as projeções que vocês puderam verificar, elas possibilitam, então, com que haja um planejamento e uma possível atuação para que essas
populações que podem vir sofrer esses impactos, que elas tenham menos perdas, por exemplo, materiais, até perdas humanas, porque se eu sei que naquela região vai ocorrer um evento extremo, por exemplo, a questão da seca por longos períodos, tipo anos, assim, eu posso estar prevenindo e adaptando aquela região. Ou seja, aquela população mais vulnerável que ela apresentou naquele tipo de projeção para aquele local, que aquela população vai sofrer mais com aquele evento climático pode ser um evento extremo, né? Pode estar, então, se adaptando a esses impactos. Então, por isso que são muito importantes as questões dos estudos, das previsões do tempo, seja a curto, a médio, a longo prazo. A curto e a médio prazo, nós temos que os estudos são muito importantes para a agricultura. A agricultura, há muito tempo, ela vem se utilizando desse estudo do clima como uma ferramenta para aumento da produtividade agrícola. Mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? É um tema muito atual, que vem sendo discutido a todo tempo na mídia. Sempre a gente ouve algum assunto relacionado à questão das mudanças climáticas, que houve uma mudança da temperatura, que vai afetar isso, que vai afetar aquele tipo de espécie, aquele tipo de bioma. Mas o que seriam as mudanças climáticas? O que ela pode acarretar, quais os impactos que ela vai trazer para a população e para o meio ambiente como um todo. Acompanhem comigo o que seriam as mudanças climáticas. Bem, você sabe que existe todo um histórico sobre as conferências sobre mudanças climáticas. A influência antrópica, ela começou a ter seu alcance sobre as mudanças do clima com a Revolução Industrial. Por quê? Porque foi nesse período que se iniciou a degradação ambiental de uma forma mais intensa e contínua, né? Antes desse período, antes da grande Revolução Industrial, não havia toda essa modificação no ambiente como um todo. A partir, então, da Revolução Industrial é que se inicia o processo da emissão, de uma grande emissão, né, de gases poluentes na atmosfera, em grande quantidade, como foi o caso, por exemplo, do gás carbônico. Devido a esse aquecimento anormal da temperatura do planeta, os cientistas iniciaram uma série de eventos. Então, nós temos todo esse histórico com os estudos sobre a climatologia, sobre os climas do mundo. Eles começaram a verificar que algumas mudanças estavam acontecendo no clima. Então, houve essa preocupação, e existe essa preocupação, né, sobre a questão das mudanças climáticas. Como atenuar essas emissões, como diminuir essas emissões de gás carbônico que interferem, então, nesse balanço de radiação do planeta Terra. Acompanhem comigo esse histórico. Vou passar aqui rapidamente sobre as reuniões, os encontros e as conferências que houve no planeta. Então, todo mundo conhece a Conferência de Estocolmo, que ocorreu lá em 1972, que aconteceu nessa década de 70, houve um grande movimento ambiental. Então, nessa década, houve a Conferência de Estocolmo, que foi o início dessa questão dos encontros sobre clima. Não só sobre clima, mas como meio ambiente como um todo. Em 1979, nós tivemos a primeira Conferência Mundial do Clima. Em 1988, a criação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, que é muito importante. Atualmente, também ele atua de forma intensa. Em 92, a ECO 92, né,
que ela trabalhou com a questão da Agenda 21, que também foi muito importante. Em 1997, houve a criação do Protocolo de Quioto, que procurou, então, reduzir a emissão dos gases do efeito estufa. Então, até então, vários países do mundo assinaram o Protocolo de Quioto. E em 2002, nós tivemos a Rio+10, a Declaração de Joanesburgo, onde destaca os princípios estabelecidos anteriormente, né? Então, se há essa preocupação em manter todas essas emissões abaixo do nível que foi estabelecido bem anteriormente no Protocolo de Quioto. Bom, o Protocolo de Quioto, ele entra em vigor em 2005, né? Sem a participação dos Estados Unidos. Percebo que os Estados Unidos é um grande emissor de gás carbônico, né? Só que ele não entrou, depois ele entrou, e assim a gente vai ver o que aconteceu depois. Em 2011, nós tivemos a plataforma de Durban, que então ele é uma proposta de um novo acordo que deve suceder o Protocolo de Quioto. Culminou no Acordo de Paris, que foi assinado em 2015. Os Estados Unidos, então, ele se comprometeu a participar do Acordo de Paris, né, com a questão da redução das emissões do gases estufa. Então, essa é a principal causa, né, do Acordo de Paris, a redução dos gases estufa. Em 2016, esse acordo entrou em vigor. Em 2017, nós tivemos a Conferência do Clima, com a implementação do Acordo de Paris e as contribuições nacionalmente. Esse ano, no mês de dezembro, acontece a Conferência do Clima, que no caso aqui nós não sabemos o que vai ser decidido, né? Aqui eu coloquei que seria no Chile, mas decorrente da situação econômica, o Chile cancelou essa Conferência do Clima, que seria realizada agora em dezembro, no Chile. Ela foi transferida para Madrid, né? Então vai ser realizada agora em Madrid, sim, essa Conferência do Clima, onde os vários representantes de países que estão participando do Acordo de Paris, que entraram nesse acordo, que assinaram para a redução da emissão dos gases estufa. Faz o quê? Faz um mês, os Estados Unidos disse que vai sair do Acordo de Paris, né? Os Estados Unidos é um grande emissor de gás carbônico, né? Ele está entre as grandes potências do mundo. É um país desenvolvido que apresenta uma concentração de várias cidades, várias indústrias que emitem uma quantidade muito grande de gás carbônico. Só que ele não quer se comprometer a reduzir essa emissão dos gases carbônicos. Então, ele diz que vai simplesmente sair do Acordo de Paris. Só que não é assim. Você assinou esse acordo, você não pode sair de uma forma assim, vou sair amanhã. Não, existe todo esse comprometimento e a saída dos Estados Unidos desse acordo de Paris vai demorar um tempo, né? Até que a gente não sabe, pode ser que o presidente dos Estados Unidos saia do poder e entre um outro governante que queira permanecer no Acordo de Paris. Até toda essa tramitação burocrática acontecer, pode ser que os Estados Unidos nem saiam de fato do Acordo de Paris. Agora, em dezembro, nós vamos ter essa Conferência do Clima, que ela continua com essa preocupação do aumento da temperatura no planeta, com os vários tipos de previsões, de projeções, que mostram que vai haver esse aumento da temperatura, mesmo que seja de 2 graus, ele vai acarretar várias mudanças na circulação atmosférica do planeta. Como você sabe, essa mudança ela vai, consequentemente, afetar o clima de variadas partes do planeta. Pode ser que algumas regiões possam, uma região que apresentava uma distribuição regular da chuva, ela pode apresentar um período de longa seca. Uma outra região que apresentava chuvas ao longo do ano, ela pode ser intensificada e assim por diante. Várias projeções são realizadas. Acompanhe comigo
a questão das mudanças climáticas e da urbanização. Então, tudo começou com a questão da urbanização. Por quê? Porque a cidade ela gera um clima próprio, ou seja, o clima urbano. Esse clima ele é resultante da interferência de todos os fatores que se processam sobre a camada do limite urbano. Então, é na área urbana que realmente essas mudanças climáticas elas são sentidas e elas vão continuar sendo sentidas de formas mais intensas, tá? Voltando para o quadro, nós vamos verificar que a organização dos espaços em todo o globo, ela manifesta cada vez mais o papel hegemônico da cidade na determinação dos padrões regionais, segundo um grande estudioso do clima, o professor Conte. As áreas urbanas, elas respondem por 67% a 76% do uso de energia e por 71% a 76% das emissões de gás carbônico. Então, é por isso que é importante as grandes potências mundiais se comprometerem a reduzir essas emissões de gás carbônico. Os Estados Unidos, que é um grande emissor de gás carbônico, né, ele contribui de forma muito intensa com essas emissões de gás carbônico. O aumento no consumo da energia e da emissão dos gases do efeito estufa e de outros poluentes, os chamados poluentes de vida curta. Então, houve esse aumento desses poluentes de vida curta. O que são esses poluentes de vida curta? Nós temos aqui o exemplo do monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, muito famosos, os compostos orgânicos voláteis. Esses poluentes de vida curta, além dos efeitos negativos diretos sobre a saúde da população, principalmente aquela população dos grandes centros urbanos, é que vão sentir na saúde a interferência desses poluentes, a poluição atmosférica, né? Elas estão relacionadas às mudanças no clima, como o chamado black carbon, que é um composto de material absorvedor da radiação solar. Continuando, nós vamos ver que o impacto da urbanização está relacionado também à modificação da superfície e, consequentemente, a modificações no balanço radioativo, né? Que é aquela questão que você já sabe que toda aquela energia proveniente do Sol que chega ao nosso planeta Terra, né, a partir do efeito estufa, que é um fenômeno natural, uma parte dela é absorvida. Só que uma parte, que é ela mesmo sendo absorvida, posteriormente ela vai ser retornada para o espaço. O que tem acontecido é que essa energia que seria enviada novamente para o espaço após a absorção, ela fica retida no planeta Terra, fazendo com que a temperatura do planeta, então, venha a aumentar e, consequentemente, trazendo mudanças no clima, na circulação da atmosfera como um todo. As populações residentes nas grandes cidades é que vão sofrer cada vez mais com as temperaturas elevadas, as inundações, as tempestades, as secas, entre vários outros eventos extremos. Nós temos também que as mudanças climáticas, elas podem afetar a agricultura, ela pode afetar a saúde, ela pode afetar os biomas do planeta Terra, né? Vamos estar verificando aqui com relação à agricultura. Quais as mudanças que ela pode estar, então, trazendo para a agricultura? Acompanhem comigo que as principais fontes de emissões de gás carbônico no Brasil, tá? Nós estamos falando no Brasil. No mundo, são provenientes da queima de combustíveis fósseis. No Brasil, as emissões de gás carbônico, elas são provenientes principalmente das transformações dos ecossistemas e dos ambientes naturais, ou seja, da questão da mudança do uso do solo. Quando eu estou mudando aquele bioma que, por exemplo, era composto por uma floresta e agora vai sofrer um processo de queimadas para posteriormente a implantação de pastagens e também de agricultura, de práticas agrícolas. Nós temos que, no caso, como eu falei, essas mudanças no uso do solo, elas contribuem com 46% das emissões nacionais. Então, no Brasil, nós temos esse grave problema com a questão das mudanças do uso do solo, provenientes de queimadas e desmatamentos, principalmente. Então, a agricultura agropecuária como um todo, ela tem contribuído negativamente com essa questão das emissões dos gases, do gás carbônico no Brasil, tá? Nós temos um gráfico que ele apresenta, disponibilizado aqui no site, nesse site,
tá? Você pode estar verificando que apresenta essa alteração do uso do solo no decorrer dos anos. Teve períodos que correspondentes aos anos de 2003, 2004, que esse uso do solo ele foi muito intenso, mas que houve esse processo de declínio, mas que aqui nós só temos o dado de 2017, mas os estudos do INPE atuais mostram que houve um maior desmatamento, um maior número de queimadas no Brasil, fazendo com que houvesse, então, um aumento também, consequentemente, dessas emissões de gás carbônico no Brasil, tá? Aquecimento global. O que seria o aquecimento global? Tema muito discutido, é um tema muito atual, que vem sendo estudado por muitos estudiosos, cientistas do mundo inteiro, que muitos têm se relacionado ao aquecimento global com fatores naturais do sistema, né, do sistema Terra como um todo, como fazendo parte de um ciclo, porque o planeta ele tem bilhões de anos, fazendo com que já houve períodos de mais como de temperaturas menores e períodos com temperaturas mais elevadas. Muitos cientistas defendem essa ideia de que atualmente nós só estaríamos passando por uma transição de um ciclo para outro. Tá? Então, eu vou estar discutindo com vocês aqui as duas vertentes, tanto a vertente que está, então, relacionando a questão do aquecimento global com as interferências antrópicas, quanto a questão de ser um fenômeno natural do planeta Terra. Acompanhem comigo, então, o aquecimento global como sendo um aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que ela pode ser consequência de causas naturais e atividades antrópicas. Então, essa vertente considera que a interferência antrópica está atuando, então, nesse processo do aquecimento global no planeta. Nós temos que a elevada concentração de gases do efeito estufa na atmosfera seria, então, responsável por esse aumento da temperatura no planeta e também o aumento da atividade solar, que estaria culminando nesse aquecimento global. O CO2, ele é um gás ele é um dos causadores do efeito estufa, como eu disse, um fenômeno natural no planeta, né? Portanto, quanto mais CO2 no ar, maior seria a temperatura média. Nós sabemos também que o gás carbônico ele é muito importante para que ocorra esse fenômeno do efeito estufa, muito importante para manter a temperatura e a vida no planeta Terra, em torno de aproximadamente 15 graus no planeta. Porque se não houvesse essa camada de gases que cobre o planeta, que funciona como se fosse um manto, protegendo o planeta Terra, quando há a entrada, um input de energia proveniente do Sol, se não houvesse essa camada, toda essa energia sairia, retornaria ao espaço, né? Esses gases fazem com que a absorção de vários elementos aqui no planeta Terra e, posteriormente, essa radiação, que foi transformada em calor latente, por exemplo, ela retorne ao espaço em forma de calor, né? Só que esse calor que ele retorna nesse caminho de retorno para o espaço, a concentração muito elevada de gases não deixa, fazendo com que haja uma concentração desses elementos na atmosfera. E você já sabe que o gás carbônico, a vida útil dele é de cerca de 100 anos. Então, toda essa emissão que está ocorrendo agora em 2019, ela vai permanecer na atmosfera por vários anos. Tá? Continuando sobre essa questão do aquecimento global, você já sabe quais as principais atividades humanas que causam. São principalmente a queima de combustíveis fósseis, a conversão do uso do solo, o desmatamento e as queimadas. No Brasil, as mudanças do uso do solo, como você sabe, e o desmatamento são os responsáveis pela maior parte das emissões.
O aquecimento global ele tem vários impactos. Quais são? Principalmente na questão de diversas extinções de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade das chuvas, por exemplo, e intensificação de vários fenômenos meteorológicos. Essas conclusões foram obtidas a partir de vários estudos feitos por cientistas do IPCC. Então, todas essas projeções, esses estudos, foram realizados no mundo todo por um grupo de cientistas que chegaram a essas conclusões. Não são estudos de 1, 2 anos, não. São estudos de vários anos e que também, a partir desses estudos dos padrões, é que você tem as projeções. Continuando, as ações humanas, elas têm interferido sobre o meio ambiente num ritmo muito acelerado. Então, esses estudos indicam que se 5 graus, houve um aumento de 5 graus em 10 mil anos, até o fim da última glaciação, pode aumentar os mesmos 5 graus em apenas 200 anos. Então, essa é a grande problemática, a grande preocupação sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global no planeta. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele vem com essa questão dos vários estudos realizados no mundo. Então, participam desse estudo, desse painel, centenas de cientistas do mundo todo. Então, vários relatórios são emitidos por eles, onde nós podemos verificar os impactos, as áreas de vulnerabilidade, as medidas de adaptação e mitigação da mudança global do clima, tá? Nós temos, como eu havia dito para você, as opiniões contrárias ao aquecimento global, onde, se, por exemplo, tem um meteorologista chamado Carlos Mollion, que ele diz que o aquecimento global é um processo cíclico, tá? Proveniente de certos períodos de tempo que a Terra se aquece, em outros ela se resfria, como, por exemplo, na era da glaciação. E o CO2 ele não controlaria o clima global, tá? E ele também tem como que premissa que o clima global ele já mudou várias vezes. Então, segundo esse estudioso do clima, o meteorologista Mollion, nós não estamos sofrendo esse processo de aquecimento global proveniente de interferência antrópica. Nós temos vários impactos associados às mudanças climáticas. Vamos acompanhar aqui quais seriam as principais, né? Nós vamos verificar questões básicas, diretas. Quais seriam os impactos diretos associados às mudanças climáticas? Primeiramente, os impactos eles podem ser nos biomas, na agricultura, nos recursos hídricos, na saúde como um todo dos seres vivos. As mudanças climáticas, elas são consideradas como uma das grandes ameaças para a biodiversidade. No caso do Brasil, o bioma mais ameaçado seria a Amazônia. Tá? Então, quais os impactos ligados às questões climáticas na Amazônia? Nós temos que a Amazônia, ela apresenta os rios voadores, por exemplo. Os rios voadores, eles são mais da metade das águas das chuvas nas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. A Amazônia ela é muito importante para que, então, haja o deslocamento dessa grande massa de ar úmido para várias outras regiões do Brasil. O desmatamento, o que vai acontecer se houver um grande desmatamento contínuo dessa região? Principalmente para a implantação de pastagem, nós vamos estar verificando que modelos já mostraram que uma redução da evapotranspiração, então, decorrentes dessas áreas de desmatamento e queimadas na Amazônia. Tá? Para a porção, por exemplo, mais desmatada da Amazônia, já se constatou um retardo do início da estação úmida, né, que gera significativo impacto no setor agrícola. Então, esse desmatamento ele também vai se virar contra a agricultura. A agricultura que vai lá, desmata, queima, para que haja implantação das pastagens e, consequentemente, das várias lavouras, está contribuindo para que essa área que
que levava muitas chuvas com muita umidade para outras regiões do Brasil, ela venha se tornar uma savana ou até mesmo um deserto, segundo algumas projeções. Por quê? Porque se você tem uma menor umidade, você também tem se ocorrer 0% de chuvas, também levaria a um deserto e não a uma savana, tá? Porque você vai alterar todo esse padrão de umidade nessa região. Então, falando de uma forma rápida, de uma forma simples, se você alterar, por exemplo, esse bioma da Amazônia, que é responsável por essa influência no clima de várias outras regiões do Brasil, né, você vai estar modificando a questão do bioma que antes era composto por uma floresta, se transformando em uma área de savana ou até mesmo de deserto, porque você alterou o padrão de temperatura, de umidade e precipitação principalmente, tá? Afetando também as outras regiões do Brasil, que recebem uma grande porcentagem de umidade proveniente dessa região do Brasil, assim como várias outras regiões da América do Sul também vão estar sofrendo influência decorrente desses processos. Continuando, sobre essa questão dos impactos na agricultura, né? Nós temos que solos e florestas doentes, eles agravam as mudanças climáticas. Nós temos um aumento dos eventos climáticos extremos, né? É necessário que haja, então, uma migração para formas de agricultura mais sustentáveis, combinada à efetiva proteção de florestas. Um outro tipo de impacto, o impacto sobre os recursos hídricos. O que isso vai afetar os recursos hídricos? Isso está intimamente ligado à questão da alteração do ciclo hidrológico. Por quê? Porque nós vamos alterar a temperatura e o balanço de radiação. Então, nós vamos ter que eventos hidrológicos críticos, como, por exemplo, as secas e as enchentes, elas poderão se tornar mais frequentes, né? Nós temos também um outro tipo de impacto, seria o impacto sobre a saúde. Por quê? Porque nós vamos ter alterações nos perfis de mortalidade e também a questão dos traumatismos decorrentes dos eventos climáticos extremos. Ou seja, aquela população ela vai sofrer vários traumas provenientes desses eventos, como secas, como inundações e etc. Doenças diarreicas provenientes da transmissão hídrica e alimentar, doenças transmitidas por vetores, porque você vai alterar a questão da temperatura e também das doenças não transmissíveis. Nós temos uma questão aqui que seria como estar verificando o desmatamento e a queimada em determinado tipo de bioma. Acompanhem comigo. Então, supondo que você precise analisar o período, o município ou o estado que apresenta as áreas com maior desmatamento, por exemplo, na Amazônia. Poderia ser outro, poderia ser o Cerrado, poderia ser os Pampas, enfim, nós vamos aqui trabalhar com a Amazônia. Quais ferramentas você poderia utilizar para desenvolver esse tema sobre os impactos na Amazônia? Tá? Pensando que você está na sala de aula, como que você vai trabalhar, introduzir esse assunto e mostrar para os alunos de uma forma mais didática como ele vai poder entender melhor essa questão do desmatamento. O INPE ele disponibiliza uma plataforma que essa plataforma ela apresenta dados diários de alertas de desmatamento e também do desmatamento anual. Então, você pode estar verificando qual o desmatamento por estado, por bioma. Aqui, no caso, nós vamos estar verificando a Amazônia, mas poderia ser pelo Cerrado, por exemplo. Então, essa plataforma do INPE, o Terra Brasilis, é uma plataforma muito interessante, muito utilizada para fiscalização, para sistemas de alerta em várias regiões do Brasil. Acompanhem comigo um mapa que apresenta, então, a espacialização, aqui nós temos o bioma da Amazônia, e também a localização do desmatamento, onde que ocorre
de forma intensa, onde que estão localizados, aqui nós temos o arco, então, do desmatamento, tá? Continuando, essa plataforma, ela disponibiliza vários gráficos. Nós temos aqui um exemplo dos incrementos de desmatamento na Amazônia por estado. Então, qual o estado que apresentou o maior desmatamento, né? Em qual ano? Nós temos aqui no decorrer de vários anos, aqui nós vemos que houve um aumento do desmatamento nos últimos anos com relação ao desmatamento na Amazônia. Por estado, qual foi o estado que apresentou a maior taxa de desmatamento? O estado do Pará, seguido pelo Mato Grosso e Rondônia, assim também como o desmatamento na Amazônia, no próprio estado do Amazonas, tá? Aqui nós temos um outro tipo de mapa disponibilizado por essa plataforma, que são os alertas, tá? Os alertas de desmatamento. Nós temos aqui na região do Cerrado, né? Cadê? Cerrado e Amazônia também legal. Então, aqui nós podemos ver que é muito intenso esses alertas de desmatamento. Por quê? Porque nós vimos que nos últimos meses houve um aumento desse número de queimadas, de desmatamento, que vão acarretar, então, em várias mudanças no clima naquela região, tá? Então, aqui é só um exemplo que essa plataforma do INPE, ela traz. O INPE, ele traz vários outros instrumentos, ferramentas que podem ser utilizadas no seu dia a dia com temas relacionados ao clima, tá? Então, essa questão do impacto na Amazônia, o Terra Brasilis é uma plataforma que disponibiliza diariamente dados sobre essas diferenças de estado, quais estados apresentaram maior desmatamento, quais que apresentam menos, qual o bioma que apresenta maior problemática com relação a essa questão. Então, são vários estudos são várias as possibilidades de estudo com a disponibilização desses dados. Aqui nós temos um outro exemplo também de gráfico, tá? E é isso. Aqui nós abrimos para esse momento de interação. Você que tem alguma dúvida, algum questionamento sobre aquisição dos dados provenientes de satélites meteorológicos, de estações meteorológicas, assim como a aplicação desses dados, também com relação às mudanças climáticas e o aquecimento global associado aos impactos relacionados a essa temática. Voltando, então nessa aula nós podemos recapitular de uma forma bem rápida sobre os principais temas que nós vimos hoje. Quais são? Acompanhem comigo. Que nós vimos a questão dos satélites, as previsões do tempo, os tipos de estações meteorológicas, as mudanças climáticas, o aquecimento global e os impactos a eles atrelados. Bom, são temas que envolvem muitas questões. A gente poderia ficar falando uma aula inteira sobre a questão das mudanças climáticas, assim como do aquecimento global, que é um tema muito interessante, muito legal de se estar verificando, porque principalmente quem está presente nas grandes cidades, quem mora, sente essas mudanças no seu dia a dia e que ao longo desses últimos anos, algumas mudanças têm ocorrido. Então, as cidades com um grande processo de urbanização, elas têm contribuído muito
para essa questão da mudança do padrão, principalmente de temperatura, de precipitação. Então, essa população residente é a população mais vulnerável a esse tipo de fenômeno ou esse tipo de evento. Pode ser um evento mais extremo, como, por exemplo, as enchentes, as secas ou as inundações. Essa população mais vulnerável, ela sentiu essa mudança nos últimos anos. Então, existe toda essa questão do aquecimento global, se realmente ele ocorre ou se não ocorre, se é decorrente de alterações antrópicas, se é somente de fenômenos naturais, como, por exemplo, aumento da radiação solar, de um evento cíclico do planeta Terra. Existem várias teorias. Nós sabemos que, nos últimos anos, houve uma maior emissão de gases, principalmente de gases do efeito estufa, do gás carbônico, por exemplo, né? E que ela tem alterado, sim, algumas localidades, né? Principalmente quem mora nas grandes cidades sabe, e que nós não sabemos ao certo se essas projeções, né, se realmente vai ocorrer esse aumento da temperatura, que essas projeções estão nos mostrando que no ano de 2100, há um possível aumento da temperatura de 2 a 5 graus. Então, todos esses acordos, essas conferências do clima, todo ano existe algum evento nesse sentido, de reunir os países e tentar fazer com que haja vários acordos para que haja uma mudança e uma redução desses gases estufa, então, no planeta Terra. Para que, se realmente ocorrer essas mudanças na temperatura, que elas ocorram de uma forma menos intensa e que, a partir desses vários tipos de projeções, que essa população que ela venha a ser mais vulnerável, ela esteja mais preparada e adaptada para essas mudanças climáticas no mundo como um todo. Porque nós já sabemos que alguns fenômenos eles já ocorrem e que sim, eles afetam a população de forma negativa, né? A agricultura vem sofrendo alguns períodos de seca em algumas localidades do planeta, outras localidades com períodos de intensas chuvas que também vão acarretar em efeitos negativos para a população no geral. Então, o estudo de clima ele é muito importante para todos esses vários estudos da sociedade. Tá? Espero que você tenha compreendido, que você tenha gostado da nossa disciplina de climatologia e meteorologia.